Olá, dando continuidade às comemorações de 60 anos do Grupo Penac, mais um podcast com mais orientações a respeito do comércio, da indústria, conhecer as pessoas atrás das grandes marcas. Quem são essas pessoas que são tão parceiras há tanto tempo junto ao Grupo Penac? E neste momento eu tenho o prazer de estar batendo um papo e conhecendo um pouco mais o Luiz Ferro da Nestlé. Ele é diretor de vendas nacional. E aí, Luiz, como vai você? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. E você, Marco? Muito bem, muito bem. Eu estou aqui em Londrina e você, amigo? Onde você está? Eu estou falando aqui de São Paulo, estou na sede da companhia aqui em São Paulo. Na sede da companhia. Mas antes de você chegar aí com o cargo de diretor de vendas nacional da Nestlé, que é uma baita de uma marca mundialmente conhecida, quem que é o Luiz Ferro? Quem que é esse menino? De onde nasceu esse menino com esse sotaque? Me parece que você é carioca. Eu sou carioca de Niterói, fico feliz, agradeço aí pelo menino, né? Mas eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, e comecei minha vida lá. Vou te falar um pouco de antes da Nestlé, né? Porque eu comecei muito novo a brincar, eu sempre fui um apaixonado por tentativas e por negócios, e sempre fui muito inquieto, né? Aliás, tem um amigo nosso aí que é bastante inquieto também, mas eu sempre fui muito inquieto. Então, desde pequeno, o Luiz Ferro começou brincando na época de garoto lá, fazer silk screen, pintar blusas e fazer pranchas de surf, porque gostava de brincar e precisava de prancha para surfar, enfim. Por aí eu comecei, depois Lá em um pouco Niterói, mais isso em Niterói. lá em Niterói, lá em Niterói. Então, depois eu comecei, eu tive um trailer que, modernizando para os dias de hoje, seria o food truck, né? Então eu tinha um trailer, trabalhava lá de madrugada, aí já estava um pouco mais de idade, lá para os meus 18, 19 anos, já namorava a minha atual esposa, então precisava de um dinheiro para começar a vida. E aí depois a gente encerrou, eu e meu irmão encerramos a operação lá no trailer. E aí eu entrei na Nestlé como promotor de merchandising, promotor de vendas, e segui minha carreira, promotor, vendedor, supervisor. Já viajei para diversas áreas do país pela Nestlé, pulando de cargo em cargo, né? Gerente, trade marketing, até chegar à posição de diretor de vendas que eu estou hoje. Maravilha. Ô Luiz, essa sua experiência quando você estava no trailer junto com seu irmão para o sustento da família, fez você perceber a importância do aperto de mão, a importância de descobrir ali que realmente o consumidor ele é mutável, porque às vezes a gente acha que o consumidor é um só, ele vai comer o que a gente põe na mesa, o que a gente põe no prato e acabou. Quem manda é quem serve, não quem recebe. Eu acho que essa sua experiência de trailer foi você crescer pessoalmente, porque é uma baita de uma experiência ter um trailer na praia, não é? Eu vou te falar que essa experiência, eu conto isso para todo mundo, foi uma parte muito importante da minha formação como profissional, né? O meu trailer era num mirante e a gente trabalhava de noite, de 6 horas da tarde até as 6 da manhã. Era o período que o trailer funcionava. Então, na mesma noite, eu tinha que lidar com todo tipo de público. Então, de 7, 8 horas da noite até as 10 era o pai com a esposa, com os filhos que iam ali comer um lanche, tomar uma cervejinha. De 10 e pouco, 11 horas da noite até meia-noite, 1 hora da manhã, era aquele casalzinho de namorado que ia para lá para comer um sanduíche, namorar também, dando uma olhada na paisagem, que era bonito. E de 2, 3 horas da manhã em diante, era o pessoal que vinha. Eita. Aí, tô te dizendo. Tá, maravilha, maravilha. Vai ficar para os bastidores. Aí então era um público. Pode continuar. E o público era diferente. Então de 2, 3 horas da manhã em diante, a gente era o pessoal que vinha saindo das festas e das boates. Naquela época, a balada acabava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Hoje não, né? Hoje vai até de manhã e vira o dia e tudo mais. Mas naquela época, esse pessoal que chegava lá por volta de 2 e pouco, 3 horas da manhã. Então você tinha na mesma noite todo tipo de público para lidar, e você tinha que ser flexível, maleável, entender
a cada momento qual seria a maior demanda, tá com toda a operação no trailer preparada para atender aquele movimento, que uma hora era mais forte de sanduíche, depois era mais pesado a questão da bebida. Enfim, você tinha que estar com tudo isso estruturado para conseguir atender bem todo o seu público. Mas foi uma época muito importante na minha vida. Então, eu imagino porque essas épocas nas nossas vidas, elas compõem todo o processo de amadurecimento, comportamento que a gente vai ter profissionalmente. Obviamente que isso também foi uma plataforma para te catapultar, tempos em tempos, em busca do seu sucesso profissional. A administração de empresa, quando você fez, você já estava na Nestlé ou antes? Não, eu completei na Nestlé, mas comecei antes. Mas eu tive que parar um período, justamente nesse período do trailer, tive que dar uma interrompida na faculdade, porque eu não estava dando conta, né, de trabalhar de 6 da tarde até as 6 da manhã e engatar direto na faculdade. Então, teve um período que eu tive que parar e depois voltei quando já estava na Nestlé para completar. Ok. Bom, aí a Nestlé te apareceu na vida quando você fazia o quê? Uma coisa muito simples, que a gente acha que é um trabalho, às vezes até é um subtrabalho, mas é de suma importância, que é trabalhar com PDV, que é trabalhar com a marca dentro dos mercados, mercadinhos, onde a marca se encontra inserida. É uma disputa de centímetros em cada mercado que você entrava, não era não? Era uma briga gigante. Mas era bom, era divertido, porque tinha os nossos concorrentes e acabavam virando grandes amigos, né? Tenho amigos até hoje que eram concorrentes na época, da época de refinações de milho Brasil, caldo quinó, e a gente com caldo Maggi, sopas Maggi, era brigar por uma frentinha de caldo, era um negócio, aquilo ali era uma briga séria, era um negócio bem sério, uma frente de caldo fazia muita diferença. Como faz até hoje. Como faz até hoje. É porque é interessante que nós estamos falando no nosso podcast com muito público também que não entende muito posicionamento de gôndola, o que é o posicionamento da altura da gôndola, quando você coloca o seu produto, ponto de gôndola, é uma briga ferrenha. Quando o consumidor ele para na frente da gôndola, ele não sabe que na frente dos olhos dele está o produto, às vezes, em evidência, e que pagou-se muito, que brigou-se muito para aquele produto estar em evidência, né? A maioria das vezes o consumidor não sabe. Tudo isso é muito estudado e a gente tem uma importância muito grande para o mercado de chocolates, por exemplo. E eu que trabalhei um período na Garoto também, posso falar isso de cadeira, que é a presença, por exemplo, de chocolate no checkout. E eu converso em casa com minha esposa, com meus filhos, e falo para ele, aquele chocolatinho que você vê ali no checkout, que você compra sem pensar, tem muito estudo por trás para ele estar ali e você realmente comprar sem pensar. Porque antigamente, se olhar um checkout de supermercado, há 15 anos atrás, você tinha revista, um monte de outras coisas que não chocolate, produtos de consumo por impulso, por exemplo. E ao longo desses últimos anos, a gente veio estudando e aperfeiçoando isso. Então, o consumidor está ali e ele é surpreendido com uma compra que a gente chama de compra por impulso, coisa que ele não colocou no planejamento dele quando ele saiu para ir no supermercado. Que maravilha. Aí dentro dessa sua história da Nestlé, você veio galgando, com base nessa sua experiência que você comentou comigo, que era exatamente do trailer, não é? E aí você veio ganhando esse espaço. Estudando o consumidor também, percebendo o consumidor. Nesses últimos anos, ele mudou muito, Luiz. Eu percebo assim, o consumidor, ele lê mais a embalagem. Eu já repeti isso algumas outras vezes em podcast. Eu sou do tempo que uma embalagem, ela podia estar estufada ou não, a gente levava embora, porque não tinha prazo de validade. Hoje o consumidor está mais ávido, ele tem mais informação, e ele tem a rede social também para fazer suas denúncias, suas cobranças, e ele tem essa interação. E todos esses seus anos de Nestlé, o consumidor ele foi sendo levado cada vez mais a sério, né? Ele foi sendo cada vez mais escutado, não é? Bom, eu para falar da Nestlé, eu sou suspeito para falar, mas posso garantir que a menor preocupação, no fundo, o consumidor tem acesso, pode fazer queixa e tudo mais. Essa é a última preocupação, isso é o que está lá no final. Antes de tudo isso, nós, como companhia, estamos preocupados em como atender melhor a demanda desse consumidor. Nós somos uma empresa de alimentos, a gente se preocupa e somos uma empresa reconhecidamente de qualidade, porque a gente sempre se preocupou com a qualidade do que a gente produz, o que a gente oferece para o brasileiro. Para o brasileiro, não para o mundo inteiro, porque
para todo mundo que a Nestlé é uma empresa global. Mas para o brasileiro, que a gente falando aqui de Brasil, a gente sempre se preocupou e se preocupa muito com atender a demanda desse consumidor. Qual o tipo de produto que ele quer, qual o tipo de consumo ele quer, em que momento, qual a qualidade nutricional desse tipo de alimento a gente precisa ter para garantir qualidade na alimentação do brasileiro, enfim. E o consumidor vem mudando ao longo dos anos, vem se aperfeiçoando ou se aprofundando mais em níveis de conhecimento e de saúde, e aí começa a olhar com muito mais critério produtos que tenham sódio, muito açúcar, alguns que têm restrição à lactose, a glúten, isso tudo vem acelerando muito, e a gente sempre cuidou para atender todo esse tipo de público da melhor forma possível. Traduz para mim o que é Nestlé no mundo. A Nestlé no mundo é gigante. É uma empresa muito grande, é uma empresa presente em vários países. A Nestlé tem mais de 150 anos no mundo. Começou lá atrás na Europa, na Suíça, com o Henri Nestlé, um cientista que naquele momento estava preocupado em eliminar a desnutrição infantil na Europa, que era um negócio muito grande, e a Nestlé começou da farinha láctea. Foi o primeiro produto criado por Henri Nestlé para justamente combater a desnutrição infantil. E de lá para cá, ao longo desses 150 anos, a Nestlé foi se aperfeiçoando, foi crescendo, foi adquirindo outras empresas, foi ampliando seus negócios para outras categorias de produto, que não só alimentos. Hoje está muito forte na parte de health science, cuida muito da saúde. Então, a gente tem expandido mundialmente e crescido o nosso leque de ampliação em outras categorias, que não só alimentos, mas todas elas voltadas para a saúde, não só a saúde humana, como saúde animal também. A gente tem na nossa parte lá de Purina, Pet Food, que tem alimento para cães e gatos, enfim. Alimentação humana e animal também. Quanto tempo de Nestlé no Brasil? No Brasil são 101 anos. 101, depois de quase 50 anos da empresa construída, quase 50 anos depois, aí sim que ela veio para o Brasil. Nesses últimos 50 anos, ela virou uma marca coqueluche, uma marca conhecida, uma marca de referência, uma marca... Eu percebo assim, quando você dá um presente, sabendo que é Nestlé, você sabe que é um bom produto, quando você recebe um produto Nestlé, eu estou dizendo isso pelo seguinte, tem um ato de consumo, que é aquele que involuntariamente você vai lá e compra. Tem aquele que você compra, como você falou para o seu filho, para sua esposa, que é aquele que você leva para casa de impulso. E tem aquele que quando você recebe de final de ano, de presente, que vem com a marca Nestlé, você sabe que é um bom produto. Por isso que eu falo que é um produto de luxo também, no bom sentido, não pelo valor, mas o valor agregado de uma marca que tem 150 anos. O que é a Nestlé no Brasil? Quais foram as marcas que a Nestlé veio agregando ao seu portfólio? No Brasil, a gente, por exemplo, marcas importantes para nós e marcas foram criadas por brasileiros. Leite Moça, por exemplo, é uma marca brasileira, né? Foi criado no Brasil. Nescafé foi uma solução brasileira também no período da guerra, para ter o café de uma forma que fosse melhor armazenado e transportado. Então, tem algumas grandes fortalezas que a gente desenvolveu aqui no país e outras que a gente trouxe de fora também e tem em outros países do mundo que se encaixaram muito bem para o gosto, para o sabor e para a necessidade do brasileiro. A própria farinha láctea veio para o Brasil e tem até hoje uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala das regiões norte e nordeste, que tem um consumo muito grande por esse tipo de produto. Não tem uma criança nesse país, pelo menos entre os meus amigos, eu ia falar, nesses 150 anos não, mas nos últimos 50 anos para cá não teve uma criança que não se alimentou de Nestlé, né? Ainda tem adulto que se alimenta bastante, tem uns ainda que leite moça ainda gostam bastante, né? Vou até me disfarçar aqui, mas tem uns que gostam muito de um leite condensado ainda, tem uns que comem leite ninho de colher, então tem de tudo ainda espalhado aí, mas graças a Deus a gente tem a Nestlé, uma marca muito forte. Ai, que maravilha. Vou voltar. Vamos embora. Vou voltar. Então,
Mas tem adultos que também gostam muito, ainda comem um leite condensado, leite moça até hoje, tem uns que comem leite ninho na colher, enfim. Mas é um orgulho para nós e para todos os funcionários da companhia quando a gente sabe que nós estamos ajudando a alimentar gerações e gerações de brasileiros com produtos de qualidade. Tem produtos para serem lançados? Eu não sei se dentro do seu compliance você pode comentar, novos produtos na praça, esse pensamento lactose, esse pensamento do politicamente correto com glúten, produtos veganos. O teu portfólio ele está nesse pensamento também para os próximos lançamentos? Tem. Nós somos uma empresa que traz muita novidade para o mercado, né? Então, por exemplo, a categoria de chocolates, ela vive de lançamentos. Os lançamentos impulsionam muito a categoria de chocolate. E a gente, como eu te falei, a gente está preocupado com a alimentação do brasileiro e para o rumo que a humanidade caminha. Então, a questão da alimentação vegana é uma realidade que vem crescendo, né? E a gente tem produtos que atendem essa demanda e outros que a gente está desenvolvendo e mais próximo a gente vai trazer e vai colocar no mercado também. Mas é para atender esse caminho que o consumo está indo. Maravilha. Ô Luiz, você estava comentando comigo, um pouquinho antes da gente entrar aqui para fazer o podcast, de uma relação que normalmente a indústria tem com os seus distribuidores e tem distribuidores que vocês, depois de alguns anos, vocês passam a tê-los também como grandes parceiros comerciais. Porque da mesma forma que você começou lá no trailer, lá atrás, escutando, ouvindo, eu penso que é um momento de extrema importância numa mesa de negociação essas conversas serem feitas, não é? A importância que tem para a Nestlé do grupo Penac, porque é muito mais do que compra e venda, é esse relacionamento de amizade também que perdura muito tempo, né? Mas é até emocionante falar. Eu vou te falar que a voz embarga um pouco para falar, porque não temos mais uma relação de parceria, uma relação comercial só. É bem mais do que isso. Então, a relação da Nestlé com o Penac começou em 1969, quando a gente começou a trabalhar. Um negócio aí de 53 anos essa relação, praticamente a minha idade, né? Então, lá atrás começou-se a construir essa história e que veio se desenvolvendo ao longo dos anos. E a minha relação, eu, Luiz Ferro, com o Penac, tem 12 anos. Né? Então, essa relação, que de uma relação comercial se expandiu, hoje eu posso falar que uma grande amizade, são grandes amigos, o Paulo, a Cleide, o Milton, a Ruth. Então, pessoas que eu tenho com maior consideração e carinho, né? Essa relação se expandiu muito, é gostoso falar do Penac, é gostoso trabalhar com o Penac. Mas voltando pro negócio, como você comentou, é uma relação de confiança muito grande, porque eu acho que o simples ato de comprar e vender pelo melhor preço ou não deixou de ser importante no negócio. Sim, é muito importante no negócio, continua sendo muito importante no negócio, mas um fator principal para mim de tudo isso é a relação de confiança, de respeito e de confiança. Então, isso eu tenho com o Penac no maior escalão que eu possa colocar, essa relação de confiança e essa relação de respeito. E aí eu acrescento a minha parte pessoal. A minha parte pessoal é falar de muita admiração pelo que o Paulo, pelo que os irmãos construíram, né? O Paulo e o Milton, que eu conheço pessoalmente, né? Então, falar com muita admiração tudo isso que eles construíram e constroem até hoje. O Grupo Penac, como um grande parceiro da Nestlé na parte de distribuição, mas eu sei que eles têm diversas outras atuações em outras áreas, que não só de negócios, né? Então, tem o Instituto também, que é uma parte muito importante, que eu sei que o Paulo e a Cleide tratam com o maior carinho e, de novo, reforço a minha admiração por todo esse trabalho.
por tudo isso que ele vem fazendo. Que bom, é bom ouvir esse seu depoimento, porque isso é incentivador, com toda certeza isso acalenta os nossos corações, porque as relações comerciais, elas perduram enquanto o negócio é bem feito, mas as relações de parcerias e de amizade, essas extrapolam as mesas de negociações pelo mundo todo, né? Eu percebo que as pessoas elas continuam sendo o que elas são, não é pelo negócio que elas fizeram, mas sim durante o negócio que elas fizeram, a amizade que elas criaram. Então eu percebo isso em você, Luiz. E isso aí, com toda certeza, é aquele menino que estava naquele trailer lá atrás, lá na praia, que foi adquirindo todo o traquejo, né? Todo esse jeito carioca de ser que você levou para as negociações, que isso também tem um DNA, cada um de nós tem um DNA, e o seu é de muito valia. Parabéns. Ah, obrigado. Esse DNA que eu carrego, para mim, é um DNA da simplicidade, né, que veio dos meus pais, meu pai e minha mãe professora, meu pai militar, então, pessoas muito simples também, muito trabalhadoras, dedicadas à família, então acho que esse DNA eu herdei deles, e graças a Deus eu consigo viver muito bem com isso e agregar isso no meu dia a dia, fora da Nestlé, dentro da Nestlé. Então, a parte comercial que você comentou, daqui a pouco o meu período de Nestlé acaba também. Você sabe que trabalhar em empresa privada, você tem o período que você vai se aposentar, deu o seu tempo. Eu já estou há 30 anos na Nestlé, então daqui a pouco dá meu tempo de aposentadoria também. Mas eu te garanto e falo aqui para vocês que a minha relação com o Penac não para no meu momento de aposentadoria da Nestlé, porque é mais do que isso. Minha relação com o Penac é bem mais do que só o comercial. O carinho que eu tenho é gigante, gigante. Nós iremos nos encontrar em algumas confraternizações desses 60 anos de Penac, vai ser muito prazeroso poder perceber tudo isso pessoalmente, porque são as emoções que criam esses laços e os bons laços fazem os bons negócios. Parabéns, obrigado pelo seu tempo, diretor de vendas nacional da Nestlé, dá essa canja para a gente, no bom sentido, no meio do seu dia totalmente atarefado. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. É um prazer estar aqui. E não posso encerrar sem deixar de transmitir o meu abraço e dar os parabéns por essa longa história para toda a família Penac, né, que construíram todo esse gigantismo no sentido da palavra, mas uma história fantástica. E reconhecer também toda a equipe que aí trabalha. O Edemir, com quem a gente tem muito contato. O Edemir também acho que é uma peça muito importante e de muita confiança do Paulo e do Milton também, então, de toda a equipe. Transmitir os parabéns a todos eles, a todos vocês, por esse momento fantástico que estão vivendo, por essa conquista. Que venham mais 60 anos de muita luz, de muita crescimento, de muito desenvolvimento, de muita amizade para esse caminho fantástico de vocês. Que assim seja. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Amém, fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado. Esse Luiz Ferro da Nestlé, em comemoração aos 60 anos Penac. Então, fique atento. Logo, logo teremos mais podcast com mais personalidades, no bom sentido, do comércio, da indústria, parceiros da Penac nesses 60 anos. Até o próximo.